Harry Potter e as Relíquias da Morte. Hoje eu vou explicar os principais acontecimentos do último livro. Então, se tu chegou até esse vídeo, se tu assistiu os outros da playlist, é sinal que tá bom, é sinal que tu tá gostando, então deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Quando Harry atingir a maioridade, a proteção da sua mãe acaba, então precisam tirar ele da casa em segurança antes que isso aconteça. Só que vários comensais aparecem porque o Snape sabia da transferência e contou para eles. O Harry consegue se defender do Voldemort, mas o George perde uma orelha, a Edwige morre e o Olho Tonto também. No testamento do Dumbledore, ele deixou o Desiluminador para o Rony, o livro dos Contos de Beedle o Bardo para Hermione, e para o Harry deixou o pomo de ouro que ele capturou no seu primeiro jogo, contendo as palavras "Abro no fecho". E deixou também a espada da Grifinória, mas como não era dele, ele não podia passar para outra pessoa. O Voldemort toma o controle do Ministério e o seu nome volta a ser tabu. Pronunciar rompe os feitiços de proteção e é assim que os comensais localizam as pessoas. O Harry, o Ron e a Hermione vão para o Largo Grimmauld e um dos cômodos da casa pertencia ao Régulo Arturo Black, que é o RAB. Ele foi irmão dos Sirius, se arrependeu de apoiar o Voldemort, roubou o medalhão e pediu para o monstro destruir, mas ele não conseguiu. O Mundungo pegou o objeto da casa e vendeu para Umbridge. Eles se infiltram no ministério e conseguem pegar, mas na hora de desaparatar, o Yaxley segura a Hermione e ele fica sabendo a localização do Largo Grimmauld. A partir daí, eles precisam acampar em vários lugares diferentes para não serem descobertos e a situação fica bem ruim, eles passam até fome. O Rony perde a paciência com essa situação e estar usando a Horcrux lhe afeta mais ainda. Ele reclama achando que o Harry sabia o que estava fazendo, achando que ele tinha um plano. Então eles acabam brigando e o Rony vai embora. Dias depois, o Harry e a Hermione decidem ir a Godric's Hollow, porque todo mundo morava lá, a família Dumbledore, os Potter, a Bathilda Bagshot e o Godric Gryffindor, então eles acham que a espada pode estar lá. A Bathilda chamou os dois à sua casa, mas ela era a cobra do Voldemort. Eles fogem, mas lutando com a cobra, a Hermione lançou um feitiço detonador, que ricocheteou pelas paredes e atingiu a varinha do Harry, partindo ela ao meio. O objetivo deles ao procurar essa espada é porque ela destrói Horcruxes. Lâminas fabricadas por duendes só absorvem o que as fortalece, e ela está impregnada de veneno de basilisco. A espada está no fundo de um poço congelado e uma corça prateada guia o Harry até lá. Ele mergulha, mas é enforcado pelo medalhão e o Rony aparece para lhe salvar e destrói a Horcrux. Ele encontrou os dois com a ajuda do Desiluminador, que o guiou na direção certa, e trouxe até uma outra varinha achando que podia precisar, e acertou porque já tá precisando. Só que aí acontece uma desgraça, porque o Harry pronuncia o nome do Voldemort, eles são capturados e levados para a mansão dos Malfoy. A Bellatrix fica doida ao ver que eles têm a espada que deveria estar no seu cofre e tortura a Hermione. Ao mesmo tempo, o Rabicho é enforcado pela sua mão prateada ao poupar a vida do Harry. O Dobby ajuda eles a fugir, mas na desaparatação ele é atingido pela adaga da Bellatrix e acaba morrendo. O Harry acha que tem uma Horcrux no cofre da Bellatrix, e por isso ela ficou tão desesperada quando achou que eles tinham entrado. Então eles invadem o cofre com a ajuda do Grampo, que é um duende que trabalhava no banco, e pegam a taça da Lufa-Lufa, mas em troca ele queria a espada e foge com ela. Os duendes descobrem que tem intrusos no banco e eles fogem montados no dragão que protegia os cofres. E ele sai voando, cuspindo fogo, rebentando tudo que vê pela frente, é uma coisa linda. A Hermione percebe um símbolo desenhado no livro e pertence às Relíquias da Morte, a Varinha das Varinhas, a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade verdadeira. Juntas, elas tornam o seu dono o Senhor da Morte. A Varinha das Varinhas era do Grindelwald, mas ela foi conquistada pelo Dumbledore no duelo histórico que eles tiveram em 1945, e o Voldemort rouba do túmulo dele. Quando avisam que a taça foi roubada, ele se desespera, não sabe como descobriram e resolve checar a segurança dos outros objetos. Um deles está em Hogwarts
e o Harry vai para lá imediatamente. Eles chegam no Cabeça de Javali, que é um bar ali de Hogsmeade, e o dono é o Aberforth, irmão do Dumbledore. Ele conta que com 6 anos, a sua irmã Ariana foi atacada por 3 trouxas que viram ela fazendo magia. Depois disso, nunca mais foi a mesma. O seu poder foi reprimido e ela não conseguia controlar. Seu pai atacou os responsáveis, foi preso e morreu em Azkaban. Com 14 anos, ela se descontrolou e matou a mãe. Nessa época, o Grindelwald apareceu no vilarejo e ele era tão genial quanto o Dumbledore. Se tornaram muito amigos e planejavam dominar os trouxas, assumir o poder pelo bem maior, e isso meio que até se tornou o lema do Grindelwald depois. Era sua justificativa para todas as atrocidades que ele cometia como bruxo das trevas. Enfim, nesse plano eles pretendiam levar a Ariana, mas o Aberforth não deixou. Os 3 começaram a duelar e ela morreu. Depois disso, o Grindelwald fugiu e ninguém sabe quem foi responsável pelo feitiço que atingiu ela. Em Hogwarts, todo mundo quer lutar. Até o Percy volta arrependido de tudo que fez. E os professores trabalham para proteger a escola com vários feitiços e ganhar tempo. O Ron e a Hermione foram até a Câmara Secreta, pegaram as presas do basilisco e ela já destruiu a taça. Ele pensa em ir na cozinha para mandar os elfos embora para eles não morrerem. E aí a Hermione se agarra no pescoço dele e dá-lhe um beijo, porque se o cara falou em proteger os elfos, ela se apaixona. O Voldemort chega e manda o seu exército na frente, porque ele não é burro nem nada, né? Tem feitiço para todo lado, gente lutando, resistindo, explosões em todo canto. Hogwarts não vai se render. O item da Corvinal que virou Horcrux é o diadema da Rowena. Tá na sala precisa e é destruído pelo fogo maldito. O Crabbe incendeia a sala, não sabe controlar e morre. Agora só falta a cobra, que tá dentro de uma proteção mágica. A varinha das varinhas não tá funcionando como deveria, e o Voldemort acha que é porque ela pertence ao Snape, afinal foi ele que matou o seu dono anterior. A Nagini o ataca e nos seus últimos minutos ele deixa o Harry pegar as suas memórias. O Voldemort dá 1 hora para cuidarem dos feridos e dos corpos. Se ao final do prazo o Harry não aparecer para encontrar com ele, a batalha recomeça. Os corpos estão no salão principal e entre eles estão Fred, Lupin e Tonks, que tinham inclusive se casado e tiveram um filho. Na penseira, o Harry descobre que o Snape era apaixonado pela Lilian. Eles eram amigos quando criança, mas ela foi para Grifinória, ele para Sonserina e se afastaram. Ele começou a andar com os futuros comensais, a Lilian não gostava nada dessas pessoas e acabaram brigando. O Snape contou ao Voldemort sobre a profecia, mas ele se arrependeu assim que percebeu que a Lilian corria perigo. Pediu ajuda ao Dumbledore e foi fiel a ele durante todos esses anos. Dava informações importantes ao Voldemort, mas sempre negando uma parte essencial. Depois que aquele feitiço atingiu a mão do Dumbledore, o Snape fez tudo o que pôde, mas ele só teria 1 ano de vida. Já sabia que o Voldemort queria matá-lo e pediu para o Snape assumir essa tarefa. O Dumbledore mandou ele contar a data da transferência, porque supostamente ele seria bem informado, então ele tinha que saber quando isso ia acontecer. E fazer o Mundungo sugerir a poção polissuco para que eles tivessem alguma chance de escapar. O Snape acertou a orelha do George por acidente, ao defender o Lupin de um feitiço, e foi ele que colocou a espada no fundo do lago. Uma das memórias mais importantes revela que na noite em que a maldição da morte ricocheteou no Lord Voldemort, um fragmento da sua alma se prendeu à única alma sobrevivente naquela casa, que era o bebê. Uma parte do Voldemort vive no Harry, ou seja, ele é uma Horcrux que o Voldemort nunca quis criar. E para destruir esta Horcrux, o Voldemort é que deve matá-lo. Sabendo que tem que morrer, o Harry vai para a floresta encontrar ele e se lembra do pomo. Abro no fecho significa no momento certo, na hora de morrer. Dentro dele continha a Pedra da Ressurreição, e o Harry vê a sua família, que lhe dá coragem para enfrentar o que está por vir. Ele aceita o seu destino, se revela ao Voldemort e é atingido pela maldição da morte.
Num lugar semelhante a King's Cross, ele encontra o Dumbledore, que explica que a parte da alma do Voldemort que estava com ele foi destruída, mas o Harry não morreu. O Voldemort usou o sangue dele para reconstruir o seu corpo, e por isso carrega a proteção da Lilian. Enquanto esse encantamento existir, o Harry sobrevive. E além do mais, agora ele é o dono das relíquias, porque o verdadeiro Senhor da Morte não tenta fugir dela, ele simplesmente aceita que deve morrer. O Harry volta, permanece imóvel fingindo que está morto, e o Voldemort manda o Hagrid carregar o seu corpo. De volta ao castelo, todos ficam apavorados, mas ainda assim eles querem resistir. O Voldemort coloca fogo no chapéu seletor, e ao mesmo tempo surge o Grup, os centauros, os testralhos e até o bicuço. Do fundo do chapéu, o Neville tira a espada e corta a cabeça da cobra. A batalha começou de novo e o Harry se esconde embaixo da capa, esperando o momento certo de aparecer. Em um duelo, a Molly acerta um feitiço no coração da Bellatrix, o Voldemort fica furioso e ia atacar, mas então aparece o Harry para lhe proteger. Agora não tem mais Horcrux, é só eles os dois. Começam a andar em círculos no salão principal e o Harry explica tudo o que ele não sabe, tudo o que ele desconhece e até ignora. O Voldemort fica bravo e confuso ao mesmo tempo, mas aí vem o golpe final. O Harry diz que a varinha não está funcionando porque ela não é dele. Desde o início, a gente sabe que a varinha escolhe o bruxo. Empunhá-la não é suficiente. Na torre de astronomia, o Draco desarmou o Dumbledore tomando posse da varinha. E o Harry desarmou o Draco na mansão dos Malfoy, se tornando o seu novo dono. Então, por causa disso, no duelo final entre a Avada Kedavra e Expelliarmus, a varinha das varinhas voou para a mão do Harry e o Voldemort foi finalmente derrotado. A partir daí, o mundo voltou ao normal, e o Harry não quer a varinha das varinhas porque ela não vale a confusão que provoca. Ele usa para consertar a sua, que estava quebrada, e devolve ao túmulo do Dumbledore. Se ele morrer por morte natural, o poder será rompido e acaba o problema. 19 anos depois, o Harry, o Ron, a Hermione e a Gina levam os seus filhos ao Expresso de Hogwarts. E finalmente, tudo estava bem, porque a cicatriz já não dói há 19 anos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos e não deixe de ler os livros para poder viver tudo isso dentro da sua cabeça. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou ler e respondo vocês, tá certo? Muito obrigada por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!